Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Eu espero que muito bem e com muita saúde. Dê um tempinho a semana para fazer uma atividade física? Não tem desculpa. Em casa, na rua, num parque, sempre tem um exercício que a gente pode fazer. E isso é muito bom para a nossa saúde. Nós vamos iniciar então a nossa aula de número 32, a aula do componente curricular Ciências. A homenagem de hoje vai pela participação dessa estudante aí, a Almari. A Almari é da Escola Municipal Vereador João Estival. A diretora da escola é a Tatiane, a vice-diretora é a Franciele e quem nos encaminhou foi a professora Roseli. Também tem a estudante Neuza, da mesma escola e encaminhado também pela Roseli. Muito obrigado então a Almari, a Neuza e a professora Roseli por encaminhar então, olha só, mostrando a Neuza e a Almari com sua horta, seu jardim, né, mostrando o contato com a natureza, que cuidar de plantas e se alimentar das plantas, né, nos proporciona muita saúde, que é algo bem importante. Então, muito obrigado pela participação. Na aula anterior, nós estudamos então sobre o sistema locomotor, que nos faz movimentar. Então, que é formado pelo sistema esquelético, que nos dá sustentação, e pelo sistema muscular, que realiza os movimentos do nosso corpo. O sistema muscular, então, nós aprendemos sobre a contração e o relaxamento. Na imagem, então, vocês veem dois músculos bem conhecidos, o bíceps, que é da região, então, no braço, né, aqui em cima, e o tríceps logo abaixo, formando, então, a contração e o relaxamento. Aqui, os dois juntos, um contrai e o outro relaxa, formando o movimento dos braços. Isso sem falar de todos os músculos envolvidos no nosso corpo, nos nossos movimentos, em nossas ações no dia a dia. Aprendemos também que os movimentos eles podem ser voluntários, que dependem da nossa vontade, ou então involuntários, que independem da nossa vontade. Lembrando que o involuntário é o negação, de não voluntário. E os tipos de tecido muscular? O músculo estriado esquelético, que tem aquelas estriações e estão ligados aos ossos. O músculo estriado cardíaco, também com estriações, mas com movimentos involuntários, e está presente aonde? Olha o órgão ali, no coração. E o número 3, o músculo liso, que não tem estrias, ele é não estriados, presentes então nos órgãos internos, como os intestinos, representados então na imagem. E hoje nós vamos aprender um pouquinho alguns nomes de músculos. É difícil, né? São nomes bem complicados, mas alguns até dá para a gente identificar e conhecer um pouquinho. Olha só, nós temos então esse músculo aqui, ó, da região do pescoço, é o trapézio. Nós temos também o deltoide, que é o músculo aqui da região dos ombros. Olha aqui então, no peito, o peitoral maior, ali também tem o bíceps e o tríceps, tem na imagem onde está de costas, ali ó, no bumbum, o glúteo, esse músculo é bem conhecido. A região da perna ali nós temos também então o sartório, aqui na coxa, temos o gastrocnêmio, aqui na região na panturrilha. Então são músculos com nomes bem estranhos, né? Alguns mais conhecidos, mas que é interessante a gente aprender um pouquinho então, não é para decorar, é para aprender um pouquinho como informação, alguns músculos conhecidos do nosso corpo. Então pela imagem vocês localizam alguns deles e em vocês também, né? Alguns aqui que eu citei, que são os mais conhecidos e que às vezes vai na academia, quem vai treinar, né? Vamos então malhar o glúteo, o bíceps, o tríceps. Então, né, o sartório são músculos que se desenvolvem com atividades físicas onde exigem um pouco mais de força. Nesta aula,
Vamos aprender um pouquinho algumas curiosidades sobre os músculos. Olha que interessante, tem muita coisa para se aprender. Então a gente vai aprender a fazer como se fosse um top 10. As 10 curiosidades a respeito dos músculos do nosso corpo, certo? Já que é um top 10, nós vamos iniciar então com a décima curiosidade sobre o músculo e eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Em 10º lugar então, é o seguinte: os músculos compõem 40% do peso total corporal. Então, os músculos compõem 40% do peso total corporal. É quase metade do nosso peso, da nossa massa, é muscular. O que isso significa? Olha só, o músculo ele pesa mais do que a gordura. Às vezes a pessoa vai na academia, né, vai treinar um pouquinho, perder um pouquinho da gordura e ao subir na balança percebe, nossa, mas eu estou treinando há tanto tempo e não diminui meu peso. O que significa? Que ela perdeu sim um pouco de gordura no início, mas depois houve um desenvolvimento da massa muscular. Então praticamente o peso pode ser que não varie, mas ela perdeu então um pouco de gordura e ganhou um pouco de massa muscular, desenvolveu. Então o peso não vai mudar muito. Então isso acontece em algumas situações, ok? Em 9º lugar, é esta curiosidade aqui. Leva metade do tempo para ganhar músculo do que para perder o mesmo. Então, leva metade do tempo para ganhar músculo do que para perder o mesmo. Significa, vamos dar um exemplo assim, ó, a massa que você adquire em um mês, né, realizando um esforço físico, você demora 2 meses para perder essa massa, para que haja uma regressão então, que volte ao normal esse músculo desenvolvido. Não é motivo para ficar sem fazer atividade física nesse tempo. É só então uma curiosidade de que o músculo ele se desenvolve de certa maneira rápido. E ele tem, a gente costuma dizer que o músculo tem memória. Então quem treina em academia sabe do que eu estou falando. Nessa pandemia, como as academias ficaram um tempo fechadas, os músculos, né, perderam aquele desenvolvimento, voltaram ao normal. Mas voltando a treinar, mais rápido o músculo volta a se desenvolver. Então a gente chama de memória. Então ele volta a ficar desenvolvido até relativamente fácil. Depende muito do organismo, da idade, do tempo de treinamento, do esforço, disciplina e tudo mais. Mas é essa então a nossa 9ª curiosidade. Em 8º lugar, estamos chegando lá no primeiro. Em 8º lugar, a curiosidade, será que vocês sabiam? Que os menores músculos são encontrados no ouvido médio. Então, lá na região onde tem o tímpano está aqui, ó. É uma membrana e ligada a ela tem os menores músculos do corpo. E é também no ouvido interno que estão os menores ossos do corpo. Então, juntamente com eles estão esses músculos bem importantes que prendem ali o tímpano, que é uma estrutura muito importante da nossa audição. Então, os menores músculos e os menores ossos se encontram dentro do nosso ouvido. Sabiam dessa? É uma curiosidade e uma informação a mais. Em 7º lugar, a nossa curiosidade é essa daí. Para dar um passo, são usados 200 músculos. Um ser humano, ele caminha em média 10.000 passos por dia. Ora, um passo só, usa-se 200 músculos. Então, para se pensar quanto trabalho que é para você caminhar, mas é uma atividade bem importante e eles precisam trabalhar, né, para que possa ocorrer também a circulação e tudo mais. Então, é só uma curiosidade, 200 músculos são envolvidos para se dar um passo. É uma curiosidade também.
aí na imagem então, né, pessoas realizando então uma caminhada, representando então esses 200 músculos envolvidos no processo. Em sexto lugar, nós temos esta curiosidade. Os músculos não podem empurrar. Nossa, o que significa isso? Né? Os músculos não empurram, os músculos apenas puxam. Então, vamos dar um exemplo. Quando você faz um movimento de, né, forçar um objeto para frente ou levantar um peso, não é o músculo que está empurrando, é o músculo posterior, contrário, que está puxando. Então, por exemplo, você faz um movimento aqui, ó, não é o bíceps que está empurrando, é o tríceps que está puxando o seu cotovelo para que você possa fazer a força. Então, o músculo, ele não puxa, ele não empurra, ele puxa. Em quinto lugar, nós temos esta curiosidade. Os seres humanos nascem com todas as fibras musculares que sempre terão. Às vezes, a gente olha uma pessoa que não treina muito e essa foto aqui, conhecem esse ator? Já foi até governador lá nos Estados Unidos. Ele é o Arnold Schwarzenegger. A gente olha essa foto, ele que foi ainda é considerado, né, foi um dos homens mais fortes, com os músculos mais desenvolvidos. A gente pensa, nossa, ele tem mais músculos que outra pessoa, como eu, por exemplo. E não, eu tenho a mesma quantidade de fibras musculares que ele. A diferença é que ele está muito mais desenvolvido. Então, desde que você nasce, você tem todas as fibras que você vai desenvolver ou não, mas a quantidade é a mesma. Então, exemplo do Arnold Schwarzenegger. Em quarto lugar, a nossa curiosidade é esta. A língua é o músculo mais forte no corpo. Opa, não quer dizer que a língua consiga levantar um objeto tão pesado quanto um braço levanta, mas proporcional ao tamanho que a língua tem e aos outros músculos do corpo, ela é um órgão muito forte e é considerado, né, proporcionalmente o músculo mais forte. Então, a nossa língua. Em terceiro lugar, é esta curiosidade. São necessários 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a testa. Então, o que vai acontecer mais as ruguinhas que vão aparecer no rosto se você franzir? Então é melhor o quê? É melhor sorrir do que você franzir a testa. Você vai manter então uma jovialidade, vai ter menos pé de galinha e menos rugas. Então sorrir é melhor do que franzir a testa, ok? É uma curiosidade e fica então a dica para vocês. Em segundo lugar, já estamos chegando no primeiro, a nossa segunda curiosidade sobre os músculos. Quando um indivíduo está com frio, os músculos contraem involuntariamente. A gente chama isso daí, ó, então involuntário não é, né, de acordo com a nossa vontade. Então tá com frio, vem aquele arrepio no braço, arrepio na perna, nas costas, é o arrepio. Então essa contração forma então uma espécie de um calor ali na região, né? Então arrepiando para dar aquela contração e esquentar um pouquinho o corpo. Então é uma resposta do nossa pele ao frio, é uma contração muscular. Sabiam disso? E em primeiro lugar, a nossa curiosidade sobre o músculo, e tem a ver com o nosso coração. O coração é o único músculo que nunca se cansa. Então, o único músculo que nunca se cansa é o coração. O coração, ainda bem, né? Ele não se cansa. Os outros músculos fadigam, você não consegue fazer uma atividade por muito tempo que vai fadigar o músculo, você cansa. O coração não, ele não cansa, ele trabalha o tempo inteiro sem cansar. Gostaram? Aprenderam? Sabiam algumas coisas? Que bom! Então essas foram as 10 curiosidades sobre os nossos músculos. E agora vamos trabalhar os músculos? Peguem então o caderno, uma caneta, um lápis, escrevam ciências e a data de hoje.
caderno, então escrevam o enunciado. Questão número 1. Transcreva as frases corretamente. O que significa transcrever as frases corretamente? É você fazer novamente a frase de maneira correta. Opa! Então significa que as frases que eu vou passar para vocês estão incorretas, estão erradas. E vocês terão que copiar da maneira que está ali errada e transcrever da maneira correta. A primeira frase é a seguinte. Letra A. O coração tem contração voluntária. Então copiem essa frase, ela está errada, mas copiem. E abaixo respondam escrevendo, transcrevendo, a maneira correta de como seria essa frase. A segunda frase, letra B, é esta. A maior parte dos músculos do corpo são involuntários. Onde é que está o erro dessa frase aí? Então copiem a frase errada, letra B, e logo abaixo respondam a maneira correta. E a letra C é esta. Os músculos não podem puxar. Onde é que está o erro dessa frase? Transcrevam então corretamente.
Mais uma frase para vocês copiarem. Letra D. A língua é o músculo mais fraco do corpo. Transcrevam de maneira correta. Ok? Então vamos fazer durante a semana. Na próxima a gente vai então fazer a correção da atividade número 1 e a número 2, que é essa daqui, ó. Número 2. Vamos organizar as frases. O que a gente organiza? Aquilo que não está organizado. Então, as frases estão com as palavras todas embaralhadas, desorganizadas. Olha a letra A. Cansa o não coração se. O que está escrito aí? É isso que eu quero que vocês façam. Copiem desse jeito e logo abaixo desembaralhem as letras, as frases, as palavras e formem a frase correta. Entenderam? Então vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte, ó, exercício é caminhar ótimo. Essa frase é bem importante, mas ela está escrita desorganizadamente. Vamos então organizar essa frase.
E a nossa última frase da segunda atividade é esta. Letra C. Franzir do sorrir melhor que é a testa. Vamos organizar essa frase arrumando então as palavras na sequência correta. Ok? Então ficam as duas atividades para a nossa próxima aula. E lembra que eu falei que para a locomoção depende do sistema muscular e mais um sistema. Você se lembra qual é? Qual é o sistema que juntamente com o muscular faz com que a gente se movimente? É o sistema esquelético, representado então ali, ó, olha o esqueleto, que é a nossa sustentação, o nosso alicerce. O esqueleto também serve para nos proteger do quê? Olha só, aqui ó, tem o osso externo com as costelas que protegem o quê? O coração, os pulmões, alguns órgãos vitais. O crânio, que é o osso aqui da cabeça, protege quem? O cérebro. Então, o esqueleto também tem a função de proteção, a função de locomoção, e eu também falei da produção de células sanguíneas. Os ossos chatos, como os ossos, por exemplo, da pelve, né, que é a bacia, produzem nossas células sanguíneas, glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas. Então o esqueleto tem muitas funções e talvez a gente não sabia disso antes, né? Que bom, então estão prestando atenção e aprendendo um pouco mais sobre o esqueleto. Nós conversamos e informamos alguns nomes de músculos. Vamos aprender então alguns ossos. Nós temos cerca de 206 ossos. Não dá para decorar tudo, mas alguns é importante que a gente saiba. Alguns ossos, a gente vai às vezes quebra, fratura algum osso, bate, né? É importante saber. Olha aqui na imagem. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, que eu já falei, o crânio. Nós temos aqui o maior osso longo do corpo, que é o fêmur. Temos aqui o osso externo, as costelas. Esse osso aqui, ó, é o chamado de rádio. Temos as falanges, que são os ossos dos dedos. Nós temos o osso do joelho, né, a patela. O que mais? Aqui, ó, nós temos a clavícula. Logo aqui atrás, a escápula. Então são ossos, alguns conhecidos e outros não, representados então ali pela imagem. A gente aprendeu um pouquinho então, tem as vértebras que formam a coluna vertebral, então são ossos conhecidos e que é interessante aprender um pouquinho do nome deles, certo? Às vezes a gente já conhece os ossos, chamamos eles de alguns outros nomes, então são nomes populares. Vamos aprender então um pouquinho o nome, né, correto de alguns ossos que a gente conhece ou alguma região do corpo que a gente chama, né, daquele nome. A gente vai aprender então o nome do osso daquela região. Por exemplo, caveira. A caveira, na verdade, é o nosso crânio. Então, quando você ver uma caveira, aquela parte de cima dela é o crânio. E o queixo? O queixo
Vocês sabiam que no queixo é onde está o único osso que se movimenta na nossa cabeça, que é a mandíbula. Eu acho que mandíbula vocês já sabiam o nome. Então mandíbula é esse osso móvel aqui, né, da região da cabeça aqui na frente. Mandíbula, que é onde tem o queixo. E a espinha, né, aquela espinha que você até sente aqui atrás, a espinha, é a nossa coluna vertebral. Tem uma coluna cheia de vértebras. Então aquela espinha, né, às vezes quebra a espinha, desloca a espinha. Até a espinha do peixe, quando você tira, né, aquela espinha, é a coluna vertebral dos peixes, que nós também possuímos a coluna vertebral, que é a espinha. E a bacia? A bacia tem um nome. O nome dela é pelve. Então aqui, ó, esses ossos que formam a bacia é a nossa pelve. Viu que interessante? E a asa? Aqui, ó, né? Desloquei a asa. A asa tem um nome. É a nossa escápula. São duas aqui atrás, né, na região posterior, que são as asas, que a gente chama, mas é a escápula. Olha como se escreve escápula. E a saboneteira, são esses dois ossinhos aqui, ó, né, às vezes em acidente, quebra esses dois ossos, são ossos pequenos aqui, chamado de clavícula. Olha como se escreve clavícula, que é a saboneteira. E a testa? Na testa temos um osso aqui, ó, chamado de osso frontal. Como fica na frente? Frontal. Então, osso frontal, que é o osso da testa. E os ossos da espinha? Lembra que a espinha é a coluna vertebral? Então, se é vertebral, são formados por vértebras. Então, cada vértebra ali é um ossinho da espinha, é um ossinho da coluna. E a maçã do rosto aqui, ó, esse osso que você consegue sentir, é o nosso osso, olha como é que se escreve, zigomático. Então, ó, já aprenderam que a maçã do rosto é o osso zigomático. E a nossa canela, às vezes bate a canela, dói, né? A gente vai aprender daqui a pouco por que bate a canela e dói. Será que é o osso que dói? Vamos aprender sobre isso. A canela é a nossa tíbia. Então, esses ossos aqui da frente, né, abaixo do joelho, nós temos então a tíbia. Ok? Legal, né? Aprender um pouquinho sobre o nome dos ossos. E agora eu vou fazer algumas perguntas, 5 perguntas, para a gente pensar um pouquinho e depois a gente vai ter as respostas. Olha a primeira pergunta. Do que são feitos os ossos? A gente até tem uma ideia, né, de algum tipo de mineral que forma os ossos, mas do que será que eles são formados? Vamos aprender daqui a pouco. 2. Eles são estruturas vivas? Eu comentei do exemplo que bate a canela, né, bate o cotovelo, dói. Será que o osso dói? Será que são estruturas vivas? Olha 3. Por que sentimos dor quando fraturamos um osso? Né? Como que vem, da onde vem essa dor? A fratura, né, a quebra. Então vamos pensar um pouquinho. O que você acha que é? E o 4. Sai sangue dos ossos? Será que tem sangue dentro do osso? Se cortar, sai sangue? Pensa um pouquinho para a gente poder saber a resposta. E a número 5, por que é preciso imobilizar o membro machucado? Então, por exemplo, quebrou o braço, tem que pôr aquele gesso, aquela tipóia. Por que tem que imobilizar? Hein? Vocês já pensaram nisso? Então, que legal. Foi feita então uma entrevista com o Dr. Marcelo, que vai nos responder essas perguntas. Ele é um médico ortopedista. Ele é chamado de Marcelo D'Amado, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele criou o Canal das Fraturas para ajudar as pessoas a tirar dúvidas sobre esse assunto de forma simples e fácil de entender. Então vamos assistir então a entrevista do Dr. Marcelo respondendo então essas perguntas na forma de uma entrevista. Bom dia, meu nome é Marcelo D'Amado. Eu sou médico ortopedista e, primeiramente, eu queria agradecer o convite em poder falar para vocês um pouquinho sobre o corpo humano, né? Mais especificamente sobre a parte de ortopedia dos ossos. Então, eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra muito grande. E é muito legal poder falar um pouquinho para vocês sobre o osso, porque o osso é um órgão muito interessante.
Você sabia que ele é um órgão capaz de se regenerar? Inclusive, a gente consegue alongar esse osso? O osso é muito legal. E hoje eu vou poder falar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, a primeira pergunta é: do que os ossos são feitos e se eles são vivos? Então, os ossos são considerados um órgão do nosso corpo e eles são feitos tanto da parte de célula como a parte de proteína, que é a estrutura, e de cálcio, né? O principal composto do osso é o colágeno, que é uma proteína, e com ele forma, junto com as células, que são os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos, tá? Essas três células vão tanto formando o osso, como reabsorvendo o osso, comendo o osso e renovando ele sempre, tanto durante o crescimento, onde tem uma formação maior de osso, como na fase adulta, onde existe um equilíbrio, e nos idosos também, onde existe uma maior reabsorção de osso e as células que fazem o osso têm uma menor capacidade de fazer, né? E além das células, o osso também é formado pelo cálcio, que é muito importante para dar a sustentação e a força que o nosso osso precisa para ser duro e sustentar o nosso corpo e a gente poder fazer um movimento. Bom, a segunda pergunta é por que sentimos dor quando machucamos o osso? Quando a gente machuca o osso, não é só o osso que a gente machuca, né? Quando a gente quebra, na verdade a gente quebra toda a parte da musculatura em volta, dos nervos, dos vasos, da pele, né? E isso tudo dói e causa dor. Além disso, em volta do osso tem um tecido que chama de periósteo, e ele é uma membrana que envolve o osso, e nessa membrana tem muitas terminações nervosas. Então tem nervos ali. Quando o osso quebra, esses nervos são afetados, e aí também essa também é uma das causas da dor quando a gente quebra o osso. A terceira pergunta é: o que é uma fratura exposta? Bom, uma fratura exposta é uma fratura em que o osso quebra e no local da lesão existe uma ferida ou um corte que tem contato com a fratura. Não necessariamente uma fratura exposta tem que ter o osso para fora. Ele pode ter quebrado, o osso ter ido para fora e voltado. E aí você tem só um pontinho ou um corte, isso também é uma fratura exposta. Ou então, também pode uma lesão muito grande, muito grave, a perna, por exemplo, a pessoa quebra a perna e o osso da perna sai para fora da pele. Isso também é uma fratura exposta, tá? Bem mais grave, mais difícil de tratar, mas os dois casos são considerados fraturas expostas e são uma emergência médica. Então, se aconteceu isso, tem que correr para o hospital, tratar o mais rápido possível e normalmente é feita cirurgia nesses casos. A quarta pergunta é: o que é traumatismo craniano? Bom, traumatismo craniano é toda vez que a pessoa cai e bate a cabeça. Ele tem vários graus de traumatismo, então pode ser desde uma contusão leve, onde forma aquele galo na cabeça, né? A pessoa bate e forma um galo, ou até uma fratura com uma lesão no cérebro mais grave, um edema, um hematoma, que a pessoa bate a cabeça, quebra o osso do crânio e machuca o cérebro. Então, sempre tem que ficar atento. Todo traumatismo craniano tem que ir para o hospital, e se você, por um acaso, tem um avô, uma avó, mora com eles, e eles caíram e bateram a cabeça, é importante estar chamando ajuda e estar levando eles para um hospital para uma avaliação. Porque muitas vezes a pessoa bate a cabeça e não sente nada na hora, mas mais para frente ela pode ter algum outro problema, alguma outra complicação e até desmaiar ou até morrer. Por isso é importante que vocês fiquem atentos com quem mora com pessoa mais velha ou está com o avô e a avó, que isso é muito comum, principalmente no banheiro, principalmente na parte da noite. E a nossa quinta pergunta é: como o osso quebrado se recupera? O osso quebrado ele se recupera através de 4 fases, né? Nessas fases a gente tem a primeira, que é quando ele quebra, e aí você tem um sangramento. Ele sangra por dentro. Depois, essas células do sangue,
elas formam um hematoma, o osso coagula, o sangue ali dentro do osso coagula, e com isso vai em várias células inflamatórias. Essas células inflamatórias estimulam as células do osso a se multiplicarem. Essas células, chamadas de osteoblastos, elas vão se multiplicando e fazendo um novo osso, né? Primeiramente é feita uma cartilagem e a formação do calo, que a gente chama de ter um calo mole ainda, porque ele não consegue se sustentar, não consegue ter a sustentação suficiente. E depois, essa cartilagem, ela vai calcificando. Então, vai entrando cálcio, e aí com isso vai formando calo duro, que é o calo ósseo, e o osso vai ficando duro, ele cola, e aí você já pode utilizar depois da formação. Esse processo de regeneração do osso leva mais ou menos de 6 semanas até 12. Então, de 1 mês e meio até 3 meses para o seu osso poder colar. É preciso engessar ou então fazer a cirurgia, porque se você quebrou e o osso fica mole, fica bambo, ele não consegue fazer esse processo de regeneração do osso, de recuperação. Então, ele precisa estar paradinho para ele poder, para essas células poderem se proliferar, fazer o que a gente chama de uma produção de cartilagem, que depois vai virar osso, e com isso ter a união do osso. Se o osso fica mexendo, essas células não conseguem se multiplicar e produzir o osso para fazer com que ele fique unido e cole, e você possa usar novamente a perna, o braço, aonde você quebrou. E a sexta pergunta é: por que tem que engessar? Bom, como eu já te falei, o osso, para ele poder se regenerar, ele precisa ficar parado, ele não pode se movimentar para as células poderem produzir essa matriz óssea e fazer com que ele colhe. Viram que legal? Né? Então, um profissional falando é bem interessante a área dele, que é a ortopedia. Então, tem também o canal das fraturas, que a gente pode acessar, tirar as dúvidas e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Marcelo. Então, nosso agradecimento também por ele ter participado então da aula, né, com essa entrevista. Muito obrigado. Agradeço também a participação de vocês aí em casa. Tem atividade para fazer no caderno e atividade física. Não pode fugir disso aí, hein? Então, fiquem bem e tenham muita saúde, e até a próxima aula na próxima semana. Muito obrigado!